Olá, boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos. Começamos mais uma live do Cine Teatro Convida. Nós, como toda segunda-feira, nós aqui do Cine Teatro fazemos uma live conversando com algum artista, a gente rola algum bate-papo sobre o teatro, sobre o segmento cultural aqui no Mato Grosso. Nosso convidado de hoje é o Eduardo Butaca, que é ator, diretor, professor de teatro formado pela UNB, publicitário formado pela UFMT, vencedor do prêmio indiano Golden Fox Awards por melhor vídeo para a internet e novas mídias. Estamos só aguardando o Edu chegar. Boa noite. Bem-vindo todos. Olá, olá. Estou aguardando aqui o Edu, ele deve estar entrando. Só um minutinho. Estamos aqui na live do Cine Teatro Convida. Boa noite, gente. Para quem está chegando agora, está aguardando aqui o Eduardo Butaca, que a gente conversa com ele essa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o teatro em época de pandemia, como está sendo para ele utilizar as redes sociais, essa nova forma midiática de teatro, né, que é o vídeo. Ai, o Edu chegou. Olá, gente, boa noite. Oi! Oi, tudo bom? Tudo E aí, Elô? bem? Eu acho que eu tô ao contrário, né? Vou virar aqui. Tá, vira a câmera. Boa Peraí, deixa eu só. noite. Boa noite. Eu todo Seja atrapalhado aqui. Já bem-vindo. comecei, já comecei de cabeça para baixo aqui. Peraí, eu vou sair então e entrar de novo, pode ser? Tá, Só pra pode. Então vocês Vai me vão ver que eu tô só de organizar. cueca. Mentira, não tô não. Tô não, gente, Olha, tô de calça. Tô de short, aliás. Em casa, né, a gente fica assim, de qualquer verdade. jeito, mas hoje eu sabia que. Peraí, tem alguém Hoje tinha falando comigo compromisso. aqui. Já volto. Ih, volta então, vai lá. E aí, galera, fica aqui com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre teatro, pandemia, falar o que que o Eduardo Butaca está fazendo nesse momento, que a gente está vendo que ele não para, né? Tá produzindo muito, tá fazendo muita coisa aí. E vocês que acompanham as redes sociais do Eduardo Butaca vão estar por dentro aí de muita coisa que ele está fazendo. A gente vê a AP, a todo vapor, todos os personagens, a professora Geisa, tá, não para, né? O Eduardo tá entrando, gente, só aguardando aqui um pouquinho. Boa noite, gente. Muito bem-vindos aqui no Cine Teatro Convida. Lembrando que é toda segunda-feira, então toda segunda-feira a gente está aqui às 19h30 conversando com algum artista do segmento cultural de Mato Grosso, falando um pouquinho sobre que ele tá fazendo, o que tá rolando aí de arte no nosso, mesmo em pandemia, a gente está vendo que os artistas não param, a gente está trabalhando muito. E
E a gente está aí produzindo, então fica aqui com a gente que vai rolar muita coisa legal. Edu, fica tentando conectar. Aí, agora foi. Voltei, agora tá. Agora sim. Agora tô em pé. Tá em pé. Tava meio caidinho, agora deu um up. Tava de lado. Eu falei, será que é uma proposta de encenação? Já veio proposta. Uma performance. Que artista, né? Uma performance, já veio todo performático. Como que você tá, querido? Eu tô bem, assim, né? Passado. Quer dizer, eu até comentei esses dias que dizer que tá bem ou perguntar se a pessoa tá bem nesse contexto que a gente tá vivendo é quase um deboche, né? A gente estamos bem na medida do possível, né? Em um contexto tão maior de doenças e pessoas morrendo, perdendo suas vidas, a gente só de estar com saúde, tá né? Vivo já tá ótimo, bem. Né? Só de estar vivo, estamos na verdade, né? Porque verdade, Edu. Edu, a gente tem visto aí, né, como que está sendo difícil para a classe artística, o fechamento de teatros, espaços culturais, o ritmo das suas produções, e você teve que suspender algum dos seus projetos. Como que foi isso para você dentro desse contexto Covid-19, né? Então, sim. Eu e o Thiago, nós estávamos assim... O Thiago já estava morando em São Paulo, né? E ele ficava fazendo esse lá e cá com as nossas produções aqui. E nós iniciamos uma pré-produção para nos produzirmos lá em São Paulo, com o nosso espetáculo Loucos de Amor, que nós estreamos aqui em Cuiabá. Misturava teatro com cinema, e era um projeto que a gente estava apostando bastante. E mandamos o projeto e tal para a curadoria do teatro lá em São Paulo, fomos, né, aceitos e tal, e nós íamos fazer um mês de temporada. Então, assim, essa é a primeira vez que nós faríamos uma temporada em São Paulo, e para nossa realidade, né, um mês de temporada, você sabe o que é bem, né, ousado. Mas vocês são ousados, né? Olha, se tem uma coisa que a gente é ousado. Eu acho, Elô, que ser artista, em especial no nosso estado, é ser ousado. Porque se você não for ousado, você nem começa, sabe? E é mais do que ser ousado, é ser resiliente, é ser corajoso, porque, assim, é um dia de cada vez e você tem que amar muito. Sabe? Eu comparo muito a profissão de artista com a de professor, sabe? Porque se fosse pelo dinheiro, o professor já tinha desistido, né? É muito amor, então, né, assim, professor? É muito amor envolvido, muito amor. Então, nós estávamos com essa peça, com Loucos de Amor, agendada, e eu estava literalmente encaixotando as coisas. Eu posso até mostrar depois para vocês aqui. Vou mostrar minhas bagunças. Livro, encaixa, já tinha tirado o quadro da parede e estava no processo de mudança, porque eu ia um mês antes para fazer a pré-produção, depois eu ia para o mês da produção em si, ia ficar provavelmente o segundo semestre inteiro lá em São Paulo. E aí veio aquelas fases da primeira idade, segunda idade, você falou assim, peraí, mas é só uma semana, 15 dias, vai voltar. Aí eu falei, bom, vou perder na minha ingenuidade, né, na época, ninguém sabia, todo mundo foi pego assim, muito desprevenido, né? Eu pensei, bom, vou ter aí um desfalque de 2 semanas na minha produção, e eu fui refazendo o cronograma, na ilusão de que, né, passou 2 semanas, passou um mês, quando passou um mês eu falei, eu acho que não vai estar dando. E aí a gente foi cancelando, né? Cancelando não, assim, suspendendo, deixando tudo, adiando tudo. E eu já estou na fase da aceitação. Eu acho que esse período ele vai demorar para passar. E é uma fase para a gente, sendo muito otimista, se reinventar. É uma palavra que já está virando até um chavão, né? Mas
da gente pensa, né? Eu tenho um pouco de ranço já da palavra se reinventar, pensar fora da caixa. Eu não aguento mais ouvir isso. O artista já vive fora da caixa, a gente está tendo que pensar dentro da caixa agora, porque a gente está dentro de uma caixa, né? Exatamente. A gente já vive fora da caixa, a gente já a vida inteira. Nunca foi um problema para mim pensar fora da caixa. O meu problema tem sido pensar dentro dessa caixa chamada casa, apartamento, né? Sim. E mas, a gente, assim, com certeza. E a gente também, o artista também tem aquela coisa do espaço que você está criando interferir no processo de criação, né? Então, provavelmente, hoje, muita coisa da criação vai sair da cozinha, vai sair do sofá da sala. Como que está sendo isso para você criar dentro de casa? E como que esse espaço vem interferindo no seu fazer artístico? Muito, muito interessante você mencionar isso, porque o artista, ele lida com o que ele tem, né? É por isso que a cultura, a gente não consegue fugir da nossa cultura, né? Tanto no linguajar, quanto no sotaque, quanto nas vestes. A gente pode até fazer um teatro universal, né? Pensando no macro, mas a nossa cultura está enraizada, porque é o espaço, o universo que a gente vive, né? E que a gente crescer, não tem como fugir. E dentro desse espaço, desse microespaço que é a nossa casa, eu acho que a gente passa por um processo também de ressignificar os espaços, sabe? Você começa a ter que olhar aquele cômodo de outra forma, buscar um ângulo, assim, uma luz natural que entra na sua casa para você poder fazer um vídeo, uma live, uma foto. Você tem que lidar com o tédio dentro da sua casa, você tem que inventar coisas para fazer, você tem que se socializar de alguma forma. Eu já vinha num processo, Elô, de tentar transformar a minha casa, o meu espaço, no meu estúdio criativo, né? Então vocês estão vendo aqui, eu tô vendo a parede rosinha aí no a fundo parede rosa. Muita gente, inclusive, achava que eu ia para muita gente achava que eu ia para um grande estúdio filmar e tal, tal, tal. E até o André de Luca, quando eu chamei a Almerinda para vir dar uma entrevista para Penélope, ele entrou aqui em casa, ele veio num quarto, eu peguei um quarto e transformei num estúdio, num cenário. Aí eu falei para ele falou, nossa, é muito menor do que eu imaginei. Eu falei, exatamente, é uma parede, gente. Então, você vê, né? Busquei, né, ajuda também de amigos para ajudar no conceito e tal, do meu cenário e tal. E eu já vinha nesse processo, então eu peguei e falei, bom, tinha um quarto, no meu apartamento é pequeno, mas tinha um quarto assim que eu não tava assim, tava subutilizado. Aí eu falei, bom, em vez de transformar num escritório, eu vou transformar num escritório estúdio. E aí eu peguei uma parede, pintei de rosa, peguei outra parede, pintei de preto, que é um fundo infinito, uma coisa que você pode usar coringona, né? E a outra eu deixei branca para também, um fundo branco, então eu tenho um quarto que a pessoa que entrar vai falar, que mau gosto! Que arquitetura que é essa? Que mau gosto, mas realmente não tem a ver com gosto, tem a ver com a funcionalidade do espaço, de aproveitar, ressignificar. Então eu ressignifiquei, eu peguei 4 paredes e transformei em 4 possibilidades, e dentro dessas 4 possibilidades, outras 1000 outras que eu posso fazer. E eu tenho tido muita ideia. Eu passei de uma fase assim de um limbo criativo, de um estágio quase assim de catatônico, assim, de eu falar, acabou, tudo que eu fiz foi por água abaixo, agora é esperar, sei lá, sabe, deixar currículo e tentar algum trabalho. Deixar currículo e tentar. Deixar currículo é ótimo. O que eu sei fazer, né? Você volta. O que eu sei fazer? Eu sei cozinhar, eu posso ajudar em alguma cozinha, trabalhar disso, eu sei lá. Mas você passa também por esse processo de se. Eu tenho passado por uma. Eu não vou chamar de crise existencial, mas talvez uma ressignificação existencial. Repensar o meu modo de ver o mundo, o meu modo de lidar com a arte, o meu modo de lidar com o público, porque eu acho que no meio do caminho a gente vai deixando o público meio que
como se fosse um baluarte, assim, só, e eu tenho cada vez mais, tendo que usar a internet como a mediação entre o meu trabalho e o público cada vez mais, eu tenho entendido o público como, assim, um fator, realmente a razão de tudo que eu faço, sabe? É uma nova E realidade midiática, né, do que a gente passa. Eu acho que é bem isso. E a gente, como artista, além de se reinventar, que é essa palavrinha que tá, a gente tem que se resistir também, né? Porque a gente fica toda hora tentando, resistindo, e é bem isso mesmo. E explorando essas ferramentas, porque a gente agora está lidando com outras ferramentas da internet, né? Como que tem sido isso para os seus sim, personagens? Quais outros, além do Instagram, você tem usado outras plataformas? eu sempre procurei ter presença digital e adaptar meu trabalho para as redes sociais, porque talvez pela minha primeira formação acadêmica ter sido publicidade, né, comunicação social, eu eu só fiz porque eu queria fazer teatro e não tinha. Eu falei, bom, o que é mais próximo? Comunicação, vou fazer. Aí só depois que eu fui me formar em teatro. Então, mas foi muito importante para mim. Hoje eu penso, nossa, parece que era para ser dessa forma. Eu tinha que estudar, entender a comunicação, né? Como que está sendo E eu entendo importante agora? exatamente. Então, eu sempre tive esse pé, né, na comunicação. Eu sempre enxerguei o trabalho de marketing, de você divulgar o seu trabalho, de chegar no público de várias formas e dizer, e convencer ele, vá assistir o meu espetáculo, você vai gostar, eu espero que você goste. Eu sempre cheguei isso de uma forma muito crucial. Então, eu acho que eu tô naquele percentual de artista que tem esse privilégio, vamos chamar assim. Eu me sinto privilegiado e até uma pena pensar dessa forma, pensando em outros colegas que têm um trabalho belíssimo, mas que talvez não tão voltado para a comunicação de massa, ou não tão voltado para as tecnologias, por exemplo, teatro de rua, né, que é um Sim, teatro ali do contato, do agora. itinerante, né? Talvez itinerante, que o Exatamente, público acompanhe. exatamente. Muitas vezes E, esses artistas, eles não tiveram o mesmo acesso que eu tive às ferramentas digitais, às ferramentas de comunicação, ao domínio da linguagem, e é bem doloroso você ter que se adaptar de uma forma tão drástica e rápida como a gente está tendo que fazer, e sem grandes suportes, né, dos poderes públicos, assim, sem muitos suportes. E aí a gente também inclusive começa a até a chegar muitas internet, falhas, né? né? Exato. Inclusive até a Sim, internet, às vezes a gente luta com ela porque a gente não tem aquela qualidade de sinal tão bom. Então, às vezes a imagem não fica boa, a gente tem cortes, né? A gente vem acompanhando aí muitos artistas que estão fazendo lives, aí a gente que eles até falam, olha, gente, conta também com o sinal da internet, que também não ajuda muito. Então, é um outro fator também que às vezes no meio do espetáculo acontece algumas interferências, né? A gente conta muito com sim, a sorte da internet estar muito boa. E também é uma grande massa de pessoas utilizando a internet, às vezes no mesmo horário, né? Então a gente vê um congestionamento, né, da internet também, a gente está passando por isso. E como que sim. você, Edu, enxerga o consumo dessa produção de arte no período de quarentena? Como que você acha que as pessoas estão consumindo, que estão participando? Como que está sendo isso? Eu acho que a arte tem sido imprescindível para nossa saúde mental, primeiramente, sabe? Para nossa, para a gente não entrar num colapso mesmo emocional. Desde o princípio do isolamento social, a gente viu as pessoas cada vez mais procurando serviços de streaming, né? Seja Netflix, seja Instagram. O aumento da internet, do consumo de internet aumentou mais de 1000%. Então, assim,
E esse consumo da internet é por conta da arte. Claro que aí tem uma parcela das pessoas que buscam informação, a imprensa e tal, que também está nesse lugar, mas é o consumo da arte. Então, derruba quebra mais uma vez um paradigma de que a arte é supérflua, né? Existe, né, principalmente na nossa cultura nos últimos anos, um pensamento muito limitado de que a cultura é algo supérfluo, é algo desnecessário, é algo que é a primeira coisa onde se corta, né? Precisa se cortar gastos, economizar, sim, corta a verba da cultura, né? E a gente passa a ver cada vez mais que a cultura, além de ser rentável, de gerar bilhões em torno do mundo, ela é imprescindível para o nosso contato enquanto essência humana, uns com os outros, para a nossa saúde mental, para as nossas distrações, para as nossas emoções. Então eu acho que nesse ponto é positivo, sendo bem específico, nesse ponto da gente perceber o quanto a arte está tão atrelada às nossas emoções, porque a arte ela nada mais é que o reflexo do nosso próprio desejo, da nossa própria beleza ou feiura, né, interna. Então ela vai retratar tudo isso. Então quando a gente renega a arte, na verdade a gente está renegando a nós mesmos, né? Exatamente. Então não faz sentido. Exato. E Edu, como que tem sido para a criação dos seus... Que eu vejo assim que você está o tempo inteiro no Instagram, está produzindo muito. E como que tem sido a construção desses novos personagens? Não, na verdade, você continua com os mesmos personagens, só que traz uma outra roupagem, um novo repertório. Como que é a construção desse novo repertório agora, nesse momento? Como tá sendo essa construção? Como que está acontecendo essas lives? Nesse momento, eu tenho me divertido muito com esse processo de criação, de adaptação. Como eu te disse, eu passei pela parte do bloqueio criativo total, que foi no início da quarentena, de pensar assim... Sério, de pensar assim, acabou, minha carreira acabou. Tipo, se voltar, vai voltar bem mais fraca e daqui quantos anos, sei lá, né? Todo esforço, porque é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho assim, cada ano da minha vida parece que eu coloquei um tijolinho ali, sabe? E eu não tenho pressa, mas o que eu não quero é retroceder, né? E com o início da pandemia eu fiquei bem nesse lugar de desânimo, sabe? No sentido bem literal da palavra, da falta de alma. E a alma para o artista é crucial, a matéria-prima do artista é a alma. E agora eu comecei a entender melhor e conversar com as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, por isso esse espaço é importante, essa troca, ela desbloqueia. Meu primeiro desbloqueio mental, digamos assim, foi numa conversa como essa, assim, virtual, mediada pela internet, que eu tava assim, eu comecei a trocar uma ideia e chorar as pitangas, falar assim, aí de repente começou uma ideia, e nasceu uma ideia dali, aí outra acolá. E agora eu estou num processo que eu enxerguei um mundo de possibilidades que eu quero explorar, sabe? Eu tô louco para a pandemia acabar. Eu acredito que isso vai ser um plus e não algo que precisa... As coisas não precisam se sobrepor ou se substituir, mas eu percebo que beijo, Flávia, Jefferson estão mandando um beijo ali. Mas eu percebo que a gente entende esse universo melhor, sabe? O artista agora, mesmo que a duras penas, mas para o artista sempre foi doloroso o processo artístico e não ia ser diferente, a gente entendeu esse universo. É quase como se fosse uma quarta realidade, sabe? Que a gente começa a entender. E eu tô louco para explorar, eu tô muito empolgado. Eu estreiei semana passada com o Thiago Mourão o Crit News, que foi totalmente pensado para rede social, para o formato ao vivo. Então a gente pensou, a gente queria fazer uma coisa aí, as ferramentas tecnológicas não eram, as nossas ideias não eram execuíveis, né?
E a gente foi estudar, a gente foi procurar quem sabia, quem manja dos Paranauê, né? Vamos pegar ali uma consultoria, vamos procurar parceiros. Gente, procurem parceiros, procurem ajuda. A gente não precisa saber tudo. Uma coisa que eu aprendi, né? na Se minha apoiem, carreira né? Vamos se apoiar, né? A gente não precisa saber tudo. Não precisa. E o artista, ele não sabe tudo. O artista, ele é muito limitado, na verdade. O artista, por exemplo, ele tem muita dificuldade para lidar com dinheiro. Porque ele está pensando na criação dele, ele não está pensando no lucro. Mas se o espetáculo dele não for rentável, não vai ser sustentável. Vai ter uma temporada e não vai ter outra. Entendeu? Então não adianta a gente não vive, né? E não adianta você querer pensar a arte pela arte no mundo que a gente vive. Infelizmente não dá. Então, a gente teve esse projeto que estreou, a gente está com outras ideias. Tudo que eu tenho feito tem sido na base do experimento. Estou na fase de experimentar. Eu testo coisas. Eu tenho um lema também, assim, que eu trago comigo, Elo, que eu tenho que me divertir, sabe? Eu não estou em busca de audiência apenas. Eu não estou em busca de números de seguidores. Eu estou em busca ainda da minha verdade artística. E eu quero que o público venha comigo. Que ele conheça a minha verdade. Se eu tiver que fazer uma coisa que eu não acredito para conseguir números, eu não vou estar feliz com isso. Então, para mim, esse é um preço muito caro. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Então, eu acho que tem que ser prazeroso para os dois lados, sabe? Eu não estou disposto a fazer certas coisas que talvez pudessem me dar visibilidade, porque eu não vou me sentir confortável fazendo. E, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que eu preciso agradar o público, mas precisa ser... a gente precisa entrar num equilíbrio. Isso. A Heloísa Pérez, a Dercy Gonçalves que disse, né, que teatro, e eu levo isso para arte no geral, é igual sexo, tem que ser bom para as duas partes. Duas partes, senão... Essa coisa de um lado só gozar não vai dar certo, não vai funcionar. Então eu tenho que gozar, mas eu tenho que fazer gozar também. Tá? E no caso do humor, quase literalmente, figurativamente. Então, quando eu produzo algum conteúdo, eu quero me divertir fazendo, sabe? Foi uma delícia estrear o Cretinil semana passada. Na hora de selecionar as ideias, eu ria, eu falava, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Porque as notícias, elas são absurdas por si só, né? O mundo, a realidade é muito absurda. Então, eu acho que quando você está nesse processo de você rir, de você se divertir, é porque você está no caminho certo. Rir das próprias mazelas humanas. Isso, ainda, né? Não é rir, se divertir. Isso, não é se divertir às custas do outro, nem da desgraça alheia, né? Exato. É isso. Exatamente. Edir, um beijo, tá aqui. Edu, conta Pode pra falar, gente, você usou alguma outra plataforma para fazer o Cretinews ou foi pelo Instagram? Acho que foi pelo Instagram, né? Não, assim, o Instagram é só a rede social que a gente escolheu para veicular ele. Mas como nós criamos um formato que o Instagram não disponibilizava as ferramentas, digamos assim, por quê? Nós queríamos que os dois entrassem ao mesmo tempo, nós queríamos que fossem transmitido para o Instagram dos dois, nós queríamos colocar uma terceira pessoa como convidado, ou como entrevistado, ou como público, o que o Instagram não permite. Nós queríamos inserir os prints das matérias em que a gente ia comentando, nós queríamos inserir vídeos, trechos de notícias, e as ferramentas do Instagram ainda são limitadas. E eu acho que isso é legal, porque você já vem e quebra a própria ferramenta, sabe? A gente já chegou quebrando isso, fala assim, não, é legal, é a partir desse formato aqui do Instagram que a gente criou, que a gente buscou como referência, que a gente criou o nosso formato, mas chega um ponto que não é mais suficiente, a gente quer algo além. Aí o que a gente foi fazer? A gente foi procurar parceiros. E aí a gente conheceu o pessoal da ProjeWeb, que está num projeto experimental, e a gente está testando junto. Eles usam uma plataforma própria, que capta, gera
como digamos assim, eles captam, fazem a captação dos dois, né? Eu na minha casa, o Thiago na casa dele, faz toda a questão dos prints das imagens, faz os inserts, as inserções Olha. e joga e transmite pro Instagram. Instagram. E ainda, Ao vivo isso? ao Ou vivo. não? E a gente consegue, ao Olha vivo. só que E aí a gente legal. consegue ainda ver os comentários, a gente consegue chamar uma pessoa para... Como é muito experimental, a gente está ainda numa fase de... A estreia foi uma loucura, porque a gente teve que usar 2 pontos, porque as pessoas não sei se perceberam, mas eu estava com 2 fones de ouvido diferentes. De um lado eu ouvia eles, da ProjoWeb, falando assim, vai entrar o convidado, não sei o quê, como se fosse um ponto mesmo, você que apresenta o programa, você sabe. E do outro, eu tava com outro fone de ouvido, escutando o Thiago e as pessoas da live. Aí às vezes o Thiago falava comigo, o outro falava comigo, eu ficava assim, tipo, meio esquizofrênico, assim, sabe? Mas foi uma delícia, foi tenso, assim, porque é muita tecnologia para você mediar, para você dominar. E foge um pouco do nosso trabalho artístico, né? Eu sei disso e eu me compadeço dos colegas, assim, que muitas vezes não tem esse suporte. Mas eu também me coloco à disposição, viu? Eu vi que o Jefferson tá aí, eu adoro Tibanaré, Juliana Graziella. Graziella. Pessoal, me coloco à disposição aí, vamos juntos, se vocês quiserem trocar ideias. É o famoso, eu não sei fazer tudo, mas eu conheço quem faz. É maravilhoso isso. E é muito legal mesmo, porque eu assisti um espetáculo pelo Zoom também. Só que aí você entrava, comprava ingresso, aí você entrava nas salas do Zoom, aí tinha toda uma configuração que você tinha que fazer no aplicativo, e aí você assistiu o espetáculo. Foi muito, muito bacana, bem interessante também. E eu acho que é uma outra ferramenta também, e as pessoas podem comprar o ingresso, tem ingressos gratuitos, tem ingressos pagos, então eu acho que é uma outra linguagem também, porque te leva também para a sala escura da sua casa, você prepara um ambiente, parece que você está no teatro, assim, te leva, parece que você vai para um outro lugar, sabe? Eu acho que também Eu também não sei fazer, mas eu conheço quem faz, tá, Edu? Se precisar. O que a gente tem que pensar, nós, enquanto artistas? Porque o artista, ele é diferente de simplesmente um influenciador, digamos assim, um digital influencer. Porque o digital influencer, ele tem um objetivo muito claro, né? E o objetivo do artista nem sempre é claro. Porque está atrelado à condição humana, e a condição humana ela não é clara, ela não é óbvia, ela não é uma linha reta. Então, por isso que às vezes a gente se perde no meio dos nossos devaneios, dos nossos projetos. Mas a gente precisa ter a ideia, apostar nela e executar. Essa questão que você falou da sala virtual, né? É uma possibilidade, a gente tem que testar, não tem como saber. Tudo isso, gente, está acontecendo, essa é a questão. A pandemia ela é global e todos os problemas são globais. Não adianta a gente achar que outro país está mais na nossa frente. É o mundo inteiro. Eu sei porque eu tive a fase de ler artigo de vários países procurando uma luz. Eu falei, não, em algum lugar, alguma vida superior, mais inteligente que nós, vai estar já lá na frente. Sim. E não tá. O que está acontecendo aqui está acontecendo em todos os lugares. Os artistas estão em todos os lugares tentando achar uma saída. E a única coisa que eu tenho lido que é unânime é que eles estão se juntando. Sim. Sabe? Eles estão se juntando e experimentando. Vamos usar esse tempo para experimentar. E não tenha vergonha de cobrar. A gente que é artista, a gente tem que... O meu próximo projeto, o que eu pretendo... é importante falar dessa questão, né? Porque eu fui uma das pessoas que eu meio que estranhei assim, no começo a onda das lives, né? Gratuitas, os mega famosos fazendo live. Porque eu comecei a achar que isso, para nós que somos artistas, né, que não tem esse poder, esse capital, era aquisitivo, né? Era contraproducente pra gente, porque a gente luta tanto, né, Lô, para criar uma cultura de valorização, para as pessoas pagarem o ingresso, por mínimo que seja, e a gente vive disso, a gente tem que pagar nossas contas, a gente investe
eu invisto meu tempo, eu invisto minha saúde, eu invisto minha internet, minha luz, tudo, eu invisto no meu trabalho artístico. Então as pessoas elas precisam valorizar isso de alguma forma. E aí quando você tem uma onda de lives gratuitas, eu entendo, eu acho louvável, principalmente as iniciativas de que para arrecadar fundos para doação, eu acho louvável, mas isso não pode durar o tempo, a vida toda. Não. Uma hora isso vai ter que acabar, uma hora isso ia ter que acabar, e já acabou. Você vê que isso já veio por aí baixo. o negócio dela está dizendo, é super válido mesmo monetizar. Então, no caso do Crit News, é gratuito, mas nós monetizamos, como a gente pensou em monetizar? Por meio de patrocínio. Mas não é um patrocínio, é uma venda de espaço de mídia, como é na televisão. Sim. Então, a plataforma era uma coisa que a gente queria fazer, e a gente foi buscar o parceiro lá para a Juweb, e a gente conseguiu inserir comercial de 30 segundos, 15 segundos dentro da nossa live. Então, a gente está lá, lê a notícia e fala assim, pessoal, agora a gente vai para um leve comercial. É aquela coisa, é quase uma paródia da própria televisão. A arte imitando então, esse é um caminho, isso. Esse é um caminho. Outras são as, como você falou, Elo, as salas virtuais, vender o ingresso. Comece experimentando, vende ingresso a R$ 1,99. Vamos testar esse público, né? Se é um projeto experimental, se é um projeto novo, vale a pena você fazer um ingresso mais acessível. Se é um trabalho que você já vinha fazendo, que já está sedimentado, cobra um ingresso e vamos, não tenha medo. Se tiver... A pessoa já não vai sair de casa, né? Olha só, a pessoa já não sai de casa, já não gasta com combustível, já não paga o estacionamento. Então, gente, não custa, né? 10, 15 reais, eu acho que é justo você estar lá, você está assistindo um trabalho, a pessoa teve todo o trabalho, todo o cuidado, quer mostrar o trabalho da melhor forma possível, dentro de todos os mecanismos que a gente tem agora. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem que sim cobrar e vai ter sim muita gente para assistir, porque o consumo pela arte aumentou e eu acho que a gente vai até trazer mais gente, eu acho que para o teatro, para a arte depois, pós-pandemia, sabe? Até isso se estabilizar e a gente poder voltar para um mundo não normal, mas um mundo mais que a gente consiga se socializar, né? Aglomerar, como diz, vamos voltar para a aglomeração. Eu acho que quando a gente voltar a se aglomerar, muita gente vai estar vindo, porque eu acho que também essa onda de internet, de teatro online, de arte online, também trouxe muita gente para assistir, muita gente que não te conhecia, muita gente que não conhecia seu trabalho, o trabalho de muita gente, e abre-se esse novo mercado, né? Eu recebi mensagens muito boas, assim, Elo. Naquele momento que muitas vezes eu fazia algo mais para lidar com o próprio tédio, sabe? Fazia um vídeo da professora Geisa, por exemplo, eu soltava. E aí tinha tanta repercussão e vinham comentários assim, do tipo... Ai, obrigado, você salvou meu dia. Ai, eu tava tão deprê, eu assisti seu vídeo, fiquei rindo aqui, eu e minha mãe. Quando é que vai ter outro? E no fundo, isso tudo é o que dá sentido, sabe? É o que dá sentido. E aí você se lembra, é por isso que eu faço o que eu faço. Exato. Sabe? A gente volta a se lembrar. Eu tô vendo aqui os comentários, Elu. Aí tá dizendo aqui, ó, caixa de brinquedos, né? Nossa, as caixas de brinquedos são incríveis, incríveis. Então, músicos e atores músicos, atores brincantes. Os artistas, ele diz aqui, ó, os artistas famosos e grandes conseguem patrocínios, assim conseguem oferecer gratuitamente. E os artistas pequenos não têm esse poder todo de patrocínio. O novo mundo, o novo mercado. É interessante, caixa de brinquedos aí, o pessoal, um abraço para vocês. Elo, é interessante a gente falar sobre essa questão que eles citam aqui, que é o novo mercado, que na verdade a gente está falando dos novos hábitos de consumo. Os hábitos de consumo, eles mudam, né? Então cria-se um novo paradigma, um novo hábito. Ali, ele está brincando. O Thiago está brincando. E a gente tem que estar preparado para isso também. Não basta a gente ir contra os decretos, sabe? Abre os teatros, não é o caminho. Porque se abrir, e aí?
A gente não pode dar garantia de vida para as pessoas. E será que se abrir as pessoas vão querer ir? Porque abriram os restaurantes há umas 3 semanas. Eu tenho um amigo que tem um restaurante. Ele disse assim, não está vindo 15% das pessoas, do meu público. Sim, as pessoas estão com medo. Então, assim, não adianta, sabe? Vai muito abrir, além né? disso. Não adianta, é muito além, é um paradigma cultural, gente. As pessoas estão com medo. Não é esse o caminho. A gente tem que entender os novos hábitos de consumo. Você quer ler, Lu? Aí tá perguntando, Eduardo Butaca, você sentiu deprê com a baixa criativa? Como você conseguiu lidar com isso? Sim, eu senti. Na verdade, para mim foi uma consequência, né? Eu tive... O que me deixou, a princípio, deprê foi a frustração dos meus projetos cancelados. Então é como se você tivesse se engravidado daquelas ideias, gestado aquilo por meses e de repente... Então você passa por todos os estágios do luto. Você passa pela negação, como eu fiquei. Falei, não, daqui 2 semanas tudo volta. Não, 1 mês. Não, 2 meses dá para esperar. Aí chegou uma hora que eu falei, não tinha mais como. Então, minha primeira frustração foi por conta disso, dos projetos que eu tive que cancelar. E aí vem a questão econômica, né? Ficar sem dinheiro, ficar sem perspectiva é uma coisa que deprime a gente. Elô, eu estava vendo uma pesquisa, Caixa de Brinquedos, que dizia assim, os 3 tipos de medo que as pessoas... Na verdade, eu vi uma citação de uma pesquisa num filme, foi até o filme do Bruno Bini, os 3 tipos de medo. E ele cita uma pesquisa que foi feita por uma universidade que dizia assim, os 3 maiores tipos de medo da humanidade. Em primeiro lugar, ficou medo da falta de dinheiro. Nossa. Então, imagina. Em Passar segundo fome, lugar, né? Em segundo lugar, ficou o medo da solidão. E em terceiro lugar, o medo da morte. Então, daí a gente tira um entendimento de muita coisa. Ficar sem dinheiro é um medo da população. Então, a gente tem que começar a entender os hábitos de consumo, o pensamento das pessoas. Por isso que as pessoas querem voltar a trabalhar, elas querem voltar, elas querem abrir os mercados, consumir, sem porque se dinheiro. consome gera dinheiro, né? Elas querem sair, elas querem ir pro bar, porque o medo da solidão é maior do que o medo da morte. O medo da falta de dinheiro é maior do que o medo da morte. Então, assim, existe uma hierarquia no medo. Então, a gente tem mais medo de ficar sozinho, de ficar deprimido, de ficar sem dinheiro, do que de morrer. Entende? Então, eu fiquei nessa crise criativa, e aí eu tive um bloqueio, eu não conseguia... Parecia que só tinha aquele caminho, e se eu não executasse ele, nada mais ia dar certo. Então, você tem que buscar... O que eu poderia dizer? O meu caminho foi conversar com as pessoas, com os colegas artistas, trocar ideia. Aí depois eu fui ler o que estava sendo feito, buscar na internet trabalhos de outras pessoas, porque é o que a gente chama na comunicação de brainstorm, né? Que é a tempestade de ideias, cerebral. Né? Isso, você vai consumindo bastante informação, e aí eu passei assim um tempão sem fazer nada. Vocês podem até olhar meu Instagram, meus stories, eu não fiz live, não fiz nada. Eu fiquei quieto, porque eu preciso dessa incubação, desse período. O meu processo criativo, ele é assim, eu preciso consumir muita informação, depois ele passa por um momento de incubação, essas ideias elas vão decantando, elas abaixam, e dali eu tiro o meu suprassumo, sabe? O que eu considero para aquele momento que seria o que eu acredito. Então, sim, o que me frustrou foi isso. Foi a junção de todos os medos, tá? Foi a junção do medo de ficar sem dinheiro, a questão do medo da solidão, porque isolamento não é bom para Você mora sozinho, né, Edu? Eu moro sozinho. E o medo da morte, né? Não só a minha morte, a morte dos meus pais, a morte dos meus irmãos, a morte dos meus amigos, a morte de todo mundo. Então, você imagina esses 3 tipos de medo juntos. Foi o que a pandemia fez, né? Difícil. Bem complicado. Muito difícil. Mas agora eu tô empolgado, viu? Eu tô empolgado. E a gente convidamos todos louco para acabar. Isso, eu tô louco para essa pandemia acabar, mas ao mesmo tempo eu sou realista, eu sei que isso vai durar por um tempo, que não adianta a gente ficar esperneando, porque senão a gente vai cair naquele
senso comum de querer que as medidas de isolamento acabem, que colocar as vidas em riscos, eu acho que não vale a pena. Não vale, exato. É porque a gente vai colher isso depois, então não tem porquê, né? Vamos ficar em casa, vamos se cuidar mesmo, que é o melhor que a gente faz nesse momento. Edu, a gente podia ficar conversando aqui por horas, que a gente não para, porque eu já sei, né? Você já foi lá no Cultura Livre. A gente já ficou eu horas. falo demais! Junto nós dois, então. Mas, assim, o Cine Convida chegou ao fim. Quero te agradecer. Muito, muito grata mesmo por você estar com a gente. Você é um super parceiro do Cine Teatro. Um irmão mesmo. E a gente é muito feliz por essa parceria incrível. Evoé, que você consiga fazer muita coisa ainda boa. E eu tô louca para ver esse teatro pós-pandemia também aí do Edu. Como que vai vir essas tempestades aí de ideias? Como que vai sair isso? E muito grata mesmo. E até breve a gente se vê. Vou assistir você e a gente vai estar se vendo aí. Muito, muito grata. Tá bom. Beijo, Elô. Obrigado, Cine Teatro. Vocês são imprescindíveis aqui para nossa cultura. A minha história chega um momento que se confundiu com a do Cine, sabe? Depois que o Cine se reinaugurou, porque foi o grande palco assim da minha alavancada, digamos assim. Lá eu experimentei muita coisa, muitos personagens que hoje são aí queridinhos nasceram ali nesse palco. Então, vida longa ao Cine Teatro. Vida longa aos artistas, vida longa Jefferson Tibanaré tá perguntando, ele está dizendo aqui que as experimentações ajudaram a ficar equilibrado. Exatamente. Experimentar ajuda a gente emocionalmente. Exatamente. E é isso, Elô. Beijão, tá? Beijão, beijo, pessoal. Gente, amigos. Muito obrigado. Segunda-feira que vem. Pode falar, Edu. Ia falar que tem mais sim. Exatamente. Amanhã eu vou bater um papo com o Henrique Maluf no perfil dele. Ai, que legal. A gente vai falar bem essa questão do teatro pós-pandêmico. E quinta-feira tem o Crit News. Assistam para vocês verem lá. Vamos sim. Até mais. Até, gente. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.